E aí pessoal, meu nome é Jazinho Dorta e nós estamos aqui no nosso primeiro vídeo que o Senhor colocou no nosso coração para nós compartilharmos o que significa viver realmente aos pés do nosso amado Senhor Jesus Cristo. E nós estamos aqui para compartilhar aquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração a respeito de viver na presença do Senhor continuamente, viver aos pés do nosso amado Senhor Jesus Cristo. O tema de hoje é de novo aos seus pés. E hoje eu gostaria de compartilhar com vocês de uma pessoa muito especial. Uma pessoa que impressionou a Jesus Cristo. Impressionar Jesus, cara, é algo demais, porque como que você vai estar surpreendendo a quem já conhece de todas as coisas? Somente com um coração que agrade a Ele de uma maneira que os demais não conseguem fazer. A palavra de hoje eu gostaria de compartilhar com vocês, está em João capítulo 11. João capítulo 11, versículo 1 e 2 diz assim: Um certo homem chamado Lázaro, de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta, estava doente. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava doente, era a mesma que ungiu com um óleo perfumado o Senhor e lhe enxugou os pés com os próprios cabelos. Fica claro para a gente nessa passagem que aquela mulher que um dia esteve diante de Jesus na casa de Simão, o leproso, e lavou seus pés com lágrimas de arrependimento, e enxugou com seus próprios cabelos, e pegou o seu melhor perfume e derramou sobre Jesus, é a mesma Maria, irmã de Lázaro, da cidade de Betânia. A primeira parte dessa palavra que eu quero compartilhar com vocês fala sobre a conversão de Maria. A palavra diz que ela era uma pecadora, era uma pessoa que tinha uma moral duvidosa, uma moral que não condizia com os princípios da lei dos judeus. Mas quando ela soube que Jesus estaria na sua cidade, que Jesus estaria ali por perto, ela teve uma atitude impressionante. Ela entrou na casa de um homem sem ser convidado, de um fariseu, de alguém que poderia muito bem enxotá-la dali, simplesmente para se jogar aos pés do nosso Senhor Jesus Cristo. Ela estava com o coração sem se importar mais com nada. Ela não se importava mais com o que iam dizer dela. Ela não se importava mais com o que iam fazer com ela. Era a chance dela, cara. Era a oportunidade que ela tinha de estar aos pés de Jesus Cristo e de ser restaurada completamente. Como eu gostaria de ver nos nossos dias conversões como a de Maria. Conversões de pessoas que já não se importam com o que vão pensar dele ou dela, que já não se importam com aquilo que as pessoas estão vendo ou deixando de ver, mas que simplesmente desejam se jogar na presença de Deus, que simplesmente desejam se derramar em lágrimas de arrependimento genuíno e verdadeiro, e que essas lágrimas possam demonstrar uma verdadeira transformação e uma mudança que se comprove na vida da pessoa, na vida de cada um de nós, individualmente e constantemente. Não conversões superficiais, sem mudança real, sem mudança de vida. O segundo ponto que eu queria compartilhar com vocês se refere à segunda vez em que Maria estava aos pés de Jesus. De novo, ela se encontrou aos pés dele. Mas essa segunda vez foi algo totalmente diferente, porque ela já tinha um relacionamento com ele. Ela já era amiga, ela tinha uma intimidade com Jesus. Jesus frequentava a casa dela. Jesus era amigo do seu irmão Lázaro e da sua irmã Marta. Mas um dia, Lázaro, amigo de Jesus, estava gravemente enfermo. E Maria manda chamar Jesus, o seu amigo. Ele era a última esperança. Lázaro estava a ponto de morrer, mas Jesus não apareceu. Jesus demorou mais 4 dias para ir até Betânia. E quando Jesus chegou, Lázaro já estava morto há mais de 4 dias. Cara, essa foi talvez a maior decepção da vida de Maria. Maria, ela tinha esperança de que Jesus fosse atender a sua oração. Muitas vezes nós nos comportamos como ela. A gente pensa que porque a gente orou, Jesus, ele é o nosso amigo, ele já falou conosco tantas vezes, a gente já teve muitas experiências com ele, e aí as coisas dão tudo errado, as coisas não acontecem da maneira como a gente esperava, como a gente pensava que iriam acontecer. E foi assim com Maria. Ela ficou tão frustrada, cara, que
que ela nem foi ao encontro de Jesus. Ela nem apareceu para ir até onde Jesus estava. Marta foi, a irmã dela. E quando Marta chegou lá, Jesus mandou chamar Maria. Marta voltou e quando ela chegou até onde Maria estava, ela disse: "O mestre te chama." Eu imagino que naquela hora, naquele momento, Maria se lembrou de que uma vez Jesus já tinha tido poder sobre a morte na vida dela. Quando ela se converteu, eu imagino que naquele momento ela entendeu que ela estava morta espiritualmente. E quando ela se prostrou aos pés de Jesus, a vida entrou dentro dela. E foi aí que ela se lembrou do caminho que ela tinha percorrido na casa de Simão. Ela se lembrou que o caminho até os pés de Jesus é o caminho que traz vida, que traz ressurreição. Ela se lembrou que ela recebeu vida aos seus pés e por isso ela correu novamente, ela recobrou o ânimo e se prostrou novamente aos seus pés. O choro de alguém que se prostra, que se joga aos pés de Jesus, é algo que comove o coração do Pai, que comove o coração de Jesus. No capítulo 11 de João, que nós estamos meditando, versículo 35, é um dos menores versículos da Bíblia que fala: Jesus chorou. E eu sempre me perguntei por que Jesus chorou. Você já parou para pensar que Jesus sabia que Lázaro iria ressuscitar? Jesus sabia que ele tinha poder para fazer isso. Jesus sabia que nada daquela situação era definitiva. Por que então que ele chorou? Ele chorou porque Lázaro era seu amigo, porque ele o amava. Sim, faz sentido. Mas não é só isso. Existe algo além disso. O choro de Jesus foi desencadeado pelo choro de Maria aos seus pés. Jesus, ele ficou tão impactado, ele ficou tão impressionado com o choro de Maria, que aquilo comoveu o seu coração, aquilo aqueceu o seu coração. Então, ele não pôde conter as suas lágrimas e junto com Maria, ele chorou. E nós precisamos ter um coração como o dela. Nós precisamos entender que se nós nos colocarmos diante do Senhor com lágrimas de arrependimento, como foi na primeira vez, e com lágrimas de súplicas, como na segunda vez, nós vamos conseguir alcançar o coração de Jesus. E ele vai atender o pedido do nosso coração, o desejo do nosso coração, porque ele vai se identificar conosco, ele vai chorar conosco. O terceiro ponto que eu quero compartilhar aqui com vocês nessa palavra é que quando Maria pela terceira vez estava aos pés de Jesus e ela derrama o seu melhor perfume, Judas, discípulo, um dos 12 de Jesus, considera aquilo um grande desperdício. E o terceiro ponto dessa palavra é: não é desperdício. Eu quero ler com vocês aqui ainda a palavra que está em João capítulo 12, versículo 1 em diante, diz assim: 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi para Betânia, onde estava Lázaro, que havia morrido e fora ressuscitado dentre os mortos. Então ofereceram-lhe um jantar. Marta servia, enquanto Lázaro era um dos convidados, sentado à mesa com Jesus. Maria pegou uma libra de bálsamo de nardo puro, um óleo perfumado muito caro, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos. E a casa se encheu com a fragrância daquele bálsamo. Mas um de seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, que mais tarde iria traí-lo, objetou: por que este bálsamo perfumado não foi vendido por 300 denários e dado aos pobres? Ele não disse isso por se importar com os pobres, mas porque era ladrão, sendo responsável pela bolsa de dinheiro, frequentemente tirava o que nela era depositado. Mas Jesus respondeu: deixa em paz, pois para o dia da minha sepultura foi que ela guardou isso. Quanto aos pobres, vós sempre os tereis convosco, mas a mim, vós nem sempre tereis. Os discípulos estavam ali presenciando aquele ato de profunda adoração, mas Judas já estava contaminado pela ganância e ele considerou um tremendo desperdício aquilo que Maria fez. A Bíblia diz que aquele perfume custava 300 denários. Era um ano de trabalho. Um ano de trabalho que Maria pegou e depositou e derramou sobre os pés de Jesus. Pensando assim, até dá para entender porque Judas
considerou aquilo um desperdício. Para alguém ganancioso, para alguém que está com o coração totalmente deturpado, você ofertar algo de grande valor para a causa de Deus, para a obra de Deus, é um grande desperdício. Mas Jesus não pensava assim. Jesus, ele conseguia ver o que estava no coração dela. Jesus conseguia perceber o que estava rolando ali no mundo espiritual. Jesus estava vendo um pouco mais adiante e disse: ela está me preparando para a sepultura. Jesus olhou para Judas e disse: deixe ela em paz. Muitos acham um desperdício de tempo estar em oração, estar em adoração. Uma vez alguém disse para mim: poxa, quando eu estou ajoelhado ali, eu estou orando, parece que eu estou falando sozinho. Mas Jesus, ele não pensa dessa maneira. Ele quer o perfume da nossa adoração. Ele quer lembrar de nós por aquilo que nós vivemos com Ele. Só nós e Ele, sem ninguém mais. Ali, quando a gente se derrama diante dele, quando você está cantando na sua casa, e não importa se você é afinado ou não, tá? Mas quando você está cantando na sua casa, quando você está chorando na sua casa, quando ninguém está vendo, esse é o momento em que você está derramando o seu melhor perfume. E acredite, isso nunca será um desperdício. O último ponto é que Maria era uma mulher inesquecível. Veja o que a palavra de Deus diz em Mateus 26, versículo 13. Com toda certeza vos afirmo, em todos os lugares do mundo, onde este evangelho for pregado, igualmente será contado o que essa mulher realizou como um memorial a ela. Cara, quando eu li esse versículo, existe algo nele que me arrebentou, que me quebrou por dentro, porque Maria de Betânia, ela ouviu algo que Pedro não ouviu, que João não ouviu, que Tiago não ouviu, que nenhum dos apóstolos, que nenhum dos discípulos de Jesus ouviu. Maria, ela ouviu de Jesus que aquilo que ela fez agradou tanto a ele, agradou de tal forma que ele disse: em todos os lugares do mundo onde for pregado o meu evangelho, onde essa Bíblia aqui for pregada, cara, vai ser lembrado o que Maria fez naquele dia em que ela se converteu, em que ela se entregou a Jesus. Maria era uma mulher inesquecível para Jesus. E o que eu quero falar para a gente hoje aqui é que, cara, eu preciso ser alguém inesquecível. Eu preciso ser alguém que vai ser lembrado pelo coração de Deus a todo momento, que vai existir um memorial a meu respeito no céu. E para isso, a gente precisa entender o que estava no coração de Maria que impressionou tanto Jesus. Essa mulher impressionou tanto Jesus com a qualidade e principalmente com a quantidade de arrependimento que existia no coração dela. E a quantidade desse arrependimento era tanto que Jesus disse: eu nunca vou me esquecer disso que você fez. E ele ainda disse assim: eu também não quero que ninguém mais esqueça do que ela fez. Ou seja, ele estava dizendo: eu quero que o mundo inteiro, onde ouvir esta palavra, onde for ouvido esta mensagem, se lembre do que ela fez, para que sejam como ela foi. Maria se tornou inesquecível para Jesus porque ela aprendeu o segredo de viver sempre aos seus pés. Eu não sei você, cara, mas tudo que eu quero na minha vida é ser alguém inesquecível para Deus, é ser alguém inesquecível para Jesus. Então, esse é o dia em que a gente precisa aprender esse segredo de Maria. É o dia em que a gente precisa aprender que tudo o que importa para nós é viver aos pés de Cristo. Então, nunca se esqueça, você existe para viver aos seus pés. Bom, pessoal, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se ele abençoou a tua vida, deixe seu comentário aqui embaixo aí pra gente. Curta esse vídeo, compartilhe nas suas redes sociais. Ajude a gente a divulgar essa mensagem para abençoar muitas vidas também. Aqui na descrição eu vou deixar para você o link do nosso clipe Aos Teus Pés, da música Aos Teus Pés, que também fala sobre essa mensagem.
essa mensagem de viver aos pés de Cristo, de se derramar na presença dele sempre. Então não deixe de acessar aí o link e ver o nosso vídeo também, o nosso clipe, e compartilhe muito esse vídeo aí. Deus abençoe e não se esqueça, você existe para viver aos pés de Jesus.